Tema sobre o setor de combustíveis, mas entrando agora nos temas mais técnicos sobre a tributação. Chamamos ao palco para o painel 2, o hoje e o amanhã na tributação de combustíveis, por gentileza, Fábio Alves, gerente jurídico tributário da Ipiranga. Bem-vindo, tudo bem? Giuseppe Melotti, sócio no Bichara, advogados, por gentileza. Moza Rodrigues, diretor executivo no Sindicom. Bem-vindo. José Guilherme Costa, diretor jurídico, tributário e corporativo da Vipra. Nada, bem-vindos. Senhores, por gentileza, quando quiserem, a palavra é de vocês, por favor. Olá, bom dia a todos e a todas. Queria primeiro agradecer a Firjan e a Infis, Eduardo Pontes, pelo convite para participar desse painel. Como sempre, falar do lado de grandes amigos é muito fácil. Falar de um assunto que a gente gosta é mais fácil ainda. Então, tenho a oportunidade aqui, mais uma vez, de estar ao lado do Zé Guilherme, do Fábio e do Giuseppe, para falar um pouco de tributação de combustíveis. O desafio foi passado e a gente pensou da melhor forma de trazer o assunto aqui para vocês, né? Então, a gente fez um marco temporal de quando começou grandes alterações na tributação de combustíveis, né? Porque a gente tem a Constituição de 88, dali caminhou em voo de brigadeiro, né? Céu aberto, a gente tinha alguns problemas tributários, algumas decisões tributárias, questionando o ICMS-ST, mas, fora isso, não tinha grandes problemas, né? E aí o setor foi seguindo, e até que em 2016, que eu acho que é o marco temporal que a gente combinou para falar aqui, teve um julgamento que relativizou a base de cálculo do ICMS, o PMPF. Ou seja, tinha um PMPF fixo, mas se no final do dia o valor do combustível tivesse mais alto, a empresa tinha que fazer um complemento. E no final do dia, se tivesse um valor a menor do que ele pagou de PMPF, ela teria direito a um ressarcimento. Isso em 2016, e esse julgamento até pegou todos nós de surpresa, assim, a gente descobriu nos últimos votos, assim, até para começar a trabalhar, para tentar reverter junto com os estados, e não conseguimos. E aí eu queria, puxando esse assunto, eu acho que o Fábio pode falar também um pouco dessa parte, porque a gente estava junto nesse momento e foi um ponto importante para o setor. Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente está junto em muita coisa, né? Mas muita coisa há muitos anos já. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui, antes de mais nada, meus amigos, e realmente amigos aqui, Giuseppe, Zé, Mozart, obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estar nessa briga aqui com vocês, aprendendo, compartilhando. Agradecer a Infis e a Firjan pelo espaço, pela oportunidade, para a gente falar de um tema que pouca gente gosta, mas a gente gosta muito, que é a tributação de combustíveis, tá? E esse julgamento, Mozart, começando falando dele, né, que você pegou como gancho para a nossa exposição, para a gente dar início a ela, foi do tema 201, pessoal, o tema 201 do STF lá de 2016, tá? Ele não foi um julgamento específico do setor de combustíveis, tá? Ele foi um julgamento que, no fim das contas, mudou toda a sistemática do regime de tributação de substituição tributária, do regime de substituição tributária, mas impactou demais aqui o nosso setor. Eu costumo dizer que foi a cereja do bolo, foi a pá de cal para a gente pensar numa necessidade de mudança efetiva do regime de tributação, sobretudo do consumo e principalmente do ICMS aqui no setor. Mas, antes de falar do julgamento, Mozart, se você me permite, vou voltar um pouco atrás e lembrar que, no nosso segmento, nós já tínhamos, em 2016, quando desse julgamento,
um modelo de tributação complexo, obscuro e irracional, tá? E aí sim com base em características específicas. E eu, como exemplo, tá? A gente só trazer dois aqui para vocês. Nós tínhamos, por exemplo, produtos que fisicamente se misturavam, como vocês sabem, derivados de petróleo e biocombustíveis, mas que tinham regimes de tributação distintos. Derivados no estado de consumo, como a reforma tributária está fazendo, mas para a gente já era uma realidade desde sempre, e os biocombustíveis, metade na origem, metade não, parte na origem e parte no consumo. Tá? Então, a gente já tinha essa variável de complexidade aqui no nosso setor. Além disso, tá? Outro ponto específico, a gente tinha também, quando houvesse operações interestaduais, eventualmente, a necessidade de complementos e restituições, não de fim de cadeia, como da DI do tema 201, mas de meio de cadeia, feitas pelo substituído tributário em modelo completamente racional, e tudo exatamente por conta da distinção de carga tributária entre os estados, um modelo completamente racional. E aí sim, para fechar o caixão, veio essa decisão do tema 201, que trouxe aqui essa necessidade de nós, extinguindo a chamada definitividade da substituição tributária, passar a fazer complementos e restituições de fim de cadeia. Agora, lembrando, tá? Essa questão da definitividade, ela havia sido decidida pelo Supremo lá em 2002, com a ADI, aí sim, a ADI 1851. Tá? E o que foi decidido à época, basicamente? Tá? Se você tinha no regime de substituição tributária para frente uma alíquota presumida, uma carga tributária presumida de 10 de ICMS, se lá no momento do consumo ela fosse 9 ou fosse 11, ficavam elas por elas. Não tinha complemento, não tinha restituição. Tá? E esse foi o entendimento que o Supremo e todo o Judiciário e a Administração Pública mantiveram durante anos, com base na interpretação do 150, parágrafo 7º da Constituição. Tá? Aí veio esse julgamento, aí sim, em 2016, do tema 201, que, como meu amigo Zé gosta de dizer, com um fundamento numa mutação constitucional, porque a norma não mudou, a literalidade dela foi a mesma, o Supremo entendeu o seguinte: olha, agora em 2016, eu já entendo que os estados estão aparelhados, já entendo que o agente público pode devolver o dinheiro, então, naquele meu exemplo, se foi 10 e você tem 9, devolve 1 do contribuinte. Tá? Então, na prática, foi isso que o Supremo entendeu, e, como o vento venta lá, venta cá, depois o Supremo disse, o 11, que eu comentei, gerava um complemento também feito pelos estados, tá? Então, aos estados. Então, no fim das contas, pessoal, para a gente passar aqui, devolver a bola para vocês, com esse julgamento do tema de 201, o que estava muito ruim ficou péssimo aqui para o segmento. E lembrando, um segmento que já era muito complexo no seu modelo de tributação, com base aqui em todos os exemplos que eu dei, só específicos, e ficou ainda mais propenso, e esse talvez seja a gota d'água mais importante, a atuação do mercado irregular, que se valia exatamente dessa complexidade e de um segmento com faturamento gigante, representando, em média, 30% da arrecadação dos estados, para atuar, para nele acabar agindo. Tá? Então, era necessária, sim, uma mudança, era necessário que a gente fosse além. Ficamos alguns anos na tentativa, na busca, mas eu vou parar por aqui para a gente contar o restante da história. E foi um ponto interessante nesse momento, né? Porque a gente sempre trabalhou muito perto do CONFAZ. E quando teve esse problema, a gente aproximou ainda mais e tentando alternativas para resolver esse problema. Na ocasião, até foi ventilado o ICMS monofásico, já tinha previsão constitucional, precisava de uma lei complementar para ser regulamentado. Como não tinha lei complementar, eles foram lá no parágrafo 4º, que falava que os estados, por unanimidade, podiam implementar o ICMS monofásico, mas na ocasião precisava de unanimidade, na ocasião não saiu. Mas eles fizeram alternativas a isso. Criaram alguns convênios e outras alternativas que o Giuseppe vai falar um pouco para a gente aqui. Muito obrigado, Moses. Eu também gostaria de ratificar aquilo que você disse, que o Fábio disse também, que é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Agradecer a oportunidade ao convite do Edu, da Firjan. O mercado, a tributação do setor de combustíveis, de fato, é fácil para você, é fácil para o Zé, é fácil para o Fábio, é fácil para a minha amiga Franci, que está no setor há muitos anos.
para mim, diante de vocês, é mais difícil. Mas vamos tentar aqui abordar aquilo que me parece fundamental em relação a esses pontos, né? O Fábio falou da ADI 1851 e falou também do RE, né, do 593849. E o que aconteceu diante de tudo que ele disse? Chegou num determinado momento que a solução dada pelo Supremo não era uma solução que trazia segurança jurídica. Segurança jurídica existia diante daquela solução que foi dada em 2002, na ADI 1851, de modo que o mercado ficou aproximadamente aí, 15, 16, 18 anos com a mesma sistemática, e já estava consolidada, e aí veio o Supremo e faz questão de derrubar essa sistemática, né, trazendo a possibilidade de quem pagou mais do que a base presumida, pega de volta. Quem pagou menos do que a base presumida, complementa o pagamento. Então, imagina a loucura que não ficou. Detalhe, a partir do julgamento do Supremo, o julgamento especificamente falou de uma situação que se poderia pegar de volta, não de uma situação que se deveria complementar. Então, a insegurança ficou ainda maior. E aí, como o Mozart disse, surgiu a necessidade de se socorrer do Confaz para o Confaz arrumar uma alternativa para essa solução. E qual foi a alternativa que surgiu naquela ocasião? Que, por sinal, Fábio, era uma alternativa que estava na Lei de Alagoas, que foi julgada em 2002, mas foi declarada constitucional, né? Mas, e aí o que aconteceu? Quando surgiu a mudança em 2016, do complemento ou da restituição, aquela alternativa que estava na lei da primeira ADI, que era a alternativa de fazer uma opção pela definitividade da base de cálculo, veio o Confaz e disse, olha, pode ser essa uma alternativa. E aí sobreveio o convênio 67 de 2019. Agora, achei, tomando como empréstimo uma frase do Otto Lara Rezende, no Brasil, as leis são como vacinas, né? Umas pegam, umas dão certo, outras nem tanto. E aí eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com o convênio o convênio 67 de 2019, aquela opção que foi dada aos contribuintes, né, de tornar aquela base definitiva ou não, foi uma opção que eu tenho cá minhas dúvidas se deu certo ou não. E aí, depois disso, a gente passou um período interessante, uma certa estabilidade diante de tudo que foi colocado, né? A gente passou uma certa estabilidade, onde essa tributação e o regime optante lá do Confaz estavam valendo e não tinha muita alternativa. E aí chegou 2022, a gente teve 3 grandes crises no setor, né? Uma a gente está passando agora, 2026, a gente teve 2022, que foi a guerra da Ucrânia, e a gente teve 2018, que foi a greve dos caminhoneiros. Em 2022, o Executivo também voltou para o setor para tentar alternativas, né, para reduzir o preço de combustíveis. E aí ele fez algumas buscas, ele fez, na Lei Complementar 192, ele zerou PIS e COFINS, deu crédito PIS e COFINS, e uma das alternativas dada pelo governo em 2022 foi a implementação do ICMS monofásico. A lei complementar foi aprovada de uma forma relâmpago no Congresso Nacional. A gente trabalhou muito forte também no Confaz para regulamentação. Primeiro saiu um convênio torto, onde tinha umas alíquotas altíssimas e os estados davam um coeficiente de redução, ou seja, não tinha uma alíquota uniforme, que era o principal ponto ali do ICMS monofásico, que foi muito o que o Fábio colocou na fala dele, né? Assim, o que esse setor buscava? O setor buscava garantia, segurança jurídica. Então, essa implementação do ICMS monofásico veio muito a calhar com um pedido do setor que estava desde 2001. Teve a emenda constitucional 33 lá, que falava da incidência monofásica dos combustíveis e que nunca foi implementada porque não colidia com as políticas dos estados. Eles falavam que queriam autonomia, né? Eles queriam cada um ter a sua alíquota. Então, assim, foi vista essa oportunidade pelo Executivo Federal,
quando teve a implementação da Lei Complementar 192. E aí, Melotti, você pode falar um pouco para a gente sobre a Lei Complementar 192? A 192 veio nesse contexto, né, Moses, que você disse. E aí, veja-se, a Lei Complementar 192 ela veio em 2022. Desde 2001, 21 anos depois, desde 2001, existia uma emenda constitucional que trazia a possibilidade de você ter uma tributação dos combustíveis de forma monofásica, uniforme em todo o Brasil e com alíquotas ad rem, ou seja, que não tivessem uma oscilação de acordo com a oscilação do insumo que gera o combustível, né? E aí a Lei Complementar 192, com um atraso de 21 anos, sobreveio e instituiu o regime monofásico de tributação, a alíquota específica, né, ad rem, para os combustíveis e também a tributação uniforme em todo o território nacional. Imaginem vocês que uma das fraudes que comumente eram praticadas no setor era a situação em que o comprador informava que o combustível ia para um determinado estado, onde a alíquota era X, menor. E, a bem da verdade, o caminhão desviava a rota e entregava em outro estado onde a alíquota era maior. Então, existia uma guerra fiscal no transporte também, né, do combustível. Então, a Lei Complementar 192 ela veio, eu acho que para também solucionar essa questão e diminuiu substancialmente. Foi um dos mecanismos que conseguiu aí matar essa sistemática de fraude, pelo menos nessa situação, né? Depois eu acho que pode falar de outras. Mas eu acho que, voltando um ponto, Moses, em relação ao convênio 67 de 2019, o regime que foi colocado, regime optativo, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre se isso deu certo ou não, porque foi exatamente aí o gatilho que gerou depois a discussão da Lei Complementar 192, da tributação monofásica, da alíquota ad rem, entre tantas outras coisas. Então, eu acho que esse é um ponto também importante que a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Fábio, quer falar alguma coisa? Ia te pedir aqui só para até pegar aqui o gancho do Giuseppe, depois ver até se o Zé, porque esse aqui eu acho, gente, esse momento da implementação da 192 foi assim, a virada de chave, então acho que vale a gente desenvolver um pouco aqui também esse ponto. E importante a gente lembrar, gente, que diferente da substituição tributária, porque a gente pode pensar, monofasia e substituição tributária para frente não são quase a mesma coisa? São quase a mesma coisa, do verbo são diferentes, bem diferentes, tá? E o que a gente tinha lá na substituição tributária, muito embora fosse o recolhimento do tributo feito pelo produtor ou pelo importador, como na monofasia, é uma verdade, só que lá eu tinha uma presunção que, se efetivada na prática fosse, geraria uma tributação e um complemento, uma restituição por conta do tema 201 e todas aquelas complexidades posteriores, exatamente porque todo mundo seguia como contribuinte, ainda que substituído, tá? A monofasia blinda esse modelo, blinda esse regime, exatamente porque você, segurando o caminhãozinho, você faz com que o recolhimento seja todo na origem, quando eu digo da origem, da cadeia, tá, gente? Não do Estado, mas no início da cadeia. Fica completamente na mão ou da refinaria, ou do importador, do produtor, né? Do primeiro elo, fazer o recolhimento. E depois o dinheiro vai lá para o Estado de consumo, sem problema nenhum. Mas é o que eu sempre digo, Zé, sabe que eu gosto que eu repita isso, aqui é direito financeiro, quem fica com o dinheiro, não é direito tributário. O tributário morre aqui na cadeia, no início dela, na produção e na importação. Então, esse ponto foi um ponto de super avanço, aí eu vou parar para a gente não se alongar, ver até se o Zé quer complementar alguma coisa também, ou o próprio Mozart, porque a gente vai ter isso replicado depois na reforma e a gente fala daqui a pouquinho. Eu vou deixar o Zé falar um pouco também, e depois ele vai passar um pouco para a gente. Como eu falei, a 192 ela mexeu também no PIS e COFINS, né? E aí, Zé, se você quiser engatar já para o PIS e COFINS, fica à vontade.
Vou tentar ser rápido. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade. Acho que nunca estive tão confortável no evento. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Estou entre queridos amigos, olho para a plateia e vejo diversos amigos e amigas também. Quero congratular todos e todas da plateia em nome do meu amigo e companheiro Felipe Santis, que é do meu time na Vibra. Poderia falar mais 40 nomes aqui, vou parar só no do meu irmão ali, mas muito obrigado por estarem aqui conosco. Lei Complementar 192, a vida pode se definir entre antes e depois disso para um tributarista, para quem trabalha no segmento de combustíveis. Inclusive, algumas das nossas obras giram em torno exatamente disso. Eu, Mozart, Melotti está sempre conosco e o Fábio, temos essa mania feia. A gente vive a coisa e precisa colocar no papel, precisa criticar e precisa também apontar o seguinte, a vida mudou depois da Lei Complementar 192, diversos textos no conjuro do Fábio, a gente consegue achar o quanto que mudou. Mas ainda precisa mudar muita coisa. Se a gente pensar em termos de monofasia de ICMS, hoje nós temos a gasolina na monofasia, nós temos o anidro, que é o que mistura na gasolina, também na monofasia. Nós temos o diesel e o biodiesel na monofasia, nós temos o GLP na monofasia. Nós não temos, por exemplo, o etanol hidratado. Vocês acabaram de ouvir, muito bem falou o Melotti, na questão que há de mercado irregular do falso destino de produto. Ah, mas para o etanol, e o Fábio já falou isso, o etanol é biocombustível, não é todo no destino. Mas uma parte é. E num segmento como de distribuição, em que a margem é de aproximadamente 2 a 3% do preço, se você cobrar uma diferença dessa, você já matou o teu concorrente. Então, o ponto a que se quer chegar é que é uma obra inacabada. Por que isso não nos frustra terrivelmente? Por causa de um trabalho que foi feito, e isso é uma honra e uma satisfação muito grande, tá, senhoras e senhores? Quem fez o regime específico de combustíveis da Constituição e da Lei Complementar está aqui. Está aqui. Mozart foi um dos líderes desse movimento no IBP e no Sindicom. Melotti e o time deles deram um suporte fantástico e fundamental na construção dessas normas. E por que a gente chegou no ponto em que a gente queria? Porque agora nós temos uma previsão de que IBS e CBS, na reforma, serão monofásicos e adrem não para um ou outro combustível, mas para todos os combustíveis. Zé, mas não estão escritos ali todos os combustíveis. Verdade. Mas no inciso 12 do artigo 172, nós vamos encontrar uma norma aberta que permite que qualquer outro qualificável como combustível pela ANP seja também colocado na tributação adrem e monofásica. Então, é uma obra, de certa forma, inacabada, porque eu não sei vocês, mas eu não quero esperar até 2033 para ter monofasia uniforme no etanol hidratado. É ainda um problema muito grande de mercado irregular. Mas vamos voltar para a 192 e para os seus méritos. A 192 foi um instrumento político necessário num momento muito parecido com este que estamos vivendo. A gente vê como é interessante. Em 2018, a gente teve uma crise e uma das soluções ali foi a subvenção. Subvenção e tabela mínima de frete. Em 2022, nós criamos a seguinte solução. Nós vamos criar um ICMS que não vai variar conforme o preço. E confesso que hoje em dia, na crise de 26, quando se fala de ICMS, quem fala sobre isso talvez não tenha vivido 2022 como nós quatro e diversos outros colegas viveram. Porque você criou um ICMS monofásico e adrem exatamente para desvincular do preço. A medida já está tomada. Não há mais algo estrutural em relação ao ICMS do diesel, também da gasolina, que precise ser feito. A medida está tomada. A Lei Complementar 192, porém, ela tinha que dialogar, e muito bem falou o Mozart em relação a isso, porque ela não podia sozinha criar o ICMS monofásico. Ela podia dar as premissas, mas o CONFAS precisava fazê-lo. E havia uma resistência do CONFAS. E essa resistência ela acabou sendo vencida por causa do artigo 7º da Lei Complementar, que dizia o seguinte: Estados, enquanto vocês não regulamentarem, a base de cálculo do ICMS para o diesel vai ser a dos últimos 60 meses.
ou seja, jogou o cara numa base lá embaixo, obrigou eles a regulamentarem. Regulamentar é um mal por meio do Convênio 80 de 2022, que foi alvo da ADI 7164. Quantas vezes você precisou ir a Brasília, meu irmão, para conversar com Sua Excelência, o ministro André Mendonça, para sair a liminar e a gente conseguir aquele belíssimo acordo na ADI 7164, da qual redundaram os convênios 192-22 e 15 de 23. Então, o ponto a que se quer chegar é, a 192 abriu as portas, permitiu que fosse realizado um trabalho que resolveu um grande problema. A questão do ICMS monofásico, ad rem e uniforme, ele foi um passo definitivo rumo à redução do comércio irregular de combustíveis. Mais que isso, a crise era grande naquele momento, como é agora. E o governo também tomou uma providência naquele momento, similar à de agora. Ele zerou o PIS/COFINS. Só que o PIS/COFINS para o diesel, ele é relativamente baixo, pessoal. Os valores agora giravam em torno de 32 centavos por litro. Na época ele zerou também a CID, agora ele não tem o que fazer, porque a CID continua zerada. Na época ele fez algo interessante e o que magoa é que a solução foi genial na época, mas agora está sendo negada como se não tivesse sido a solução. Isso está em discussão no tema repetitivo 1339 do STJ. O que fez a lei complementar na época? A lei complementar diz o seguinte: o PIS/COFINS ele é monofásico. Ele só incide, por exemplo, na venda do produtor. É verdade. Mas ainda assim eu quero que isso chegue na bomba. Eu quero que isso chegue no consumidor final. Então, o que o artigo 9º, na sua redação original, dá? O direito de crédito de PIS/COFINS para todo mundo na cadeia, inclusive o adquirente final. Me parece que essa não só foi uma fórmula eficiente naquela época, como poderia ser repetida agora. Por hora, é o que eu tinha para conversar com vocês. Então, fazendo justiça aqui, né, o Zé falou da participação aqui de todo mundo na monofasia do ICMS. Está aqui na plateia o Guildo Silveira, que lá em 2001 trabalhou a emenda constitucional, ou seja, ele plantou e colheu, né? Tem a Francis também, que está aqui, a Margarete, o Olavo saiu, era um grupo forte, né? Que a gente trabalhava junto no Sindicom antigo, foi para o IBP e agora voltou para o Sindicom. Então, a gente, isso foi um trabalho em conjunto, assim, e a vitória é de todos. O Olavo está voltando ali agora também, contribuiu muito para esse sucesso, né? Então, uma das finalidades, lá em 2001, da monofasia do ICMS era o combate ao mercado irregular. 2001 veio a emenda constitucional 33 e 2003 veio a 42, que botava o artigo 146A, que falava do devedor quanto mais, que falava que seria, por lei complementar, seria regulamentado, o nome nem era devedor quanto mais, né, era regime especial de tributação. E aí tinha uma vírgula até, que é polêmica, e fala, e a União por lei ordinária. E aí também, outra coisa que ficou anos aqui, o Guido até falou que foi aprovado agora, recentemente, mas a monofasia do ICMS, de fato, ajudou a reduzir, a reduzir muito, né, esse mercado irregular. O Zé deu um pouco aqui da fala dele, né, do que diz respeito ao mercado irregular e do etanol hidratado. De fato, o etanol hidratado ficou de fora. A gente tem um problema que é grande para o produtor na monofasia, porque são os créditos, né? Os estados entenderam que, como o regime tributário é diferente, a saída do produto é monofásico, e quando você produz com ICMS próprio, né? Você não pode se creditar do valor da sua produção. Isso tem até um MADIM. A DI 7397, também com o ministro André Mendonça, que está sem ser julgado há muito tempo, e isso, de fato, é um entrave para o ingresso do etanol hidratado na monofasia. A gente busca um acordo com as associações de etanol hidratado para tentar
correr com esse projeto no Congresso Nacional, tendo em vista que como a gente conseguiu reduzir o mercado irregular na gasolina e diesel, muito migrou para o etanol hidratado. Então, assim, ficou agora para a gente falar um pouco do devedor quanto mais. Melotti, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Pauta boa, né? Pegando o gancho daquilo que o Guido disse no painel anterior, junto com o Pietro. Além da questão da regulamentação em si, da edição da lei complementar, tá, moça? Me permita só lembrar um ponto que aconteceu um pouquinho antes da edição da lei complementar, que já foi uma prova clara de que republicanos se unindo conseguem um resultado positivo no combate aos devedores contumazes, né? A união de polícia com receitas, com os contribuintes bons pagadores, acabou gerando, por iniciativa do Estado de São Paulo, uma imputação de responsabilidade solidária nos postos de combustível que compravam combustível de fornecedores irregulares, né? Foram, se eu não me engano, mais de 180 postos autuados, com fundamento no dispositivo do CTN, que diz que quando você tem interesse comum no fato gerador, você é responsável solidário, e isso acabou contando com a chancela da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, e foi atrás e notificou aí mais de 180 contribuintes, como eu disse. Mas, enfim, como dito no painel anterior, foi uma luta muito grande a regulamentação, a edição da lei complementar, que trata do devedor quanto mais, e a regulamentação que saiu agora. Não tenho dúvida nenhuma de que as operações que aconteceram no final do ano passado acabaram por forçar o Congresso a andar com esses projetos de lei que já estavam lá parados há muito tempo, né? E o que é o dado importante, assim, porque como existiam vários projetos, além do projeto de devedor quanto mais, existiam outros projetos que relacionavam aí sim a parte de bons contribuintes. E olha que coisa interessante, eu acho que pela primeira vez o governo resolve fazer algo que, chamando aqui, invocando também uma frase do Churchill, o empresário ele é visto às vezes como lobo, ou seja, todo mundo vai ter que caçar, ou ele é visto como a vaca leiteira, que todo mundo só vai querer tirar o leite, mas ele pode ser visto como o cavalo que puxa a carroça, né? E eu acho que é a primeira vez que o governo vê o empresário como o puxador da carroça e dá para ele alternativas que vão torná-lo próximo das receitas, né? Então, a lei do devedor quanto mais, além de ela trazer a questão de, olha, vamos penalizar, vamos correr atrás dos sonegadores, de quem faz um mal para a sociedade em relação à concorrência, mas também vamos premiar quem é o bom pagador de tributos. E aí, na lei do devedor quanto mais, na lei complementar 225, agora de fevereiro de 2026, foi instituída a figura do devedor quanto mais, que leva basicamente em consideração, acho que 3 situações, né? Para você caracterizar como devedor quanto mais, são 3 situações. Precisa haver uma inadimplência substancial, e aí a lei diz o que é substancial, débitos superiores a 15 milhões acumulados com o tamanho do patrimônio, né? Ou seja, se o cara deve 100, mas tem um patrimônio de 200, ele não é devedor quanto mais, porque ele tem patrimônio para cobrir o débito. Inadimplência reiterada, ou seja, o contribuinte precisa ter 4 meses sem pagar o tributo consecutivos ou 6 alternados, e uma inadimplência injustificada. Há situações que justificam a inadimplência, uma catástrofe, ou eventualmente uma situação financeira difícil, que também é a lei que traz essa justificação. Se você tem prejuízo no ano e no ano calendário anterior, você não pode ser caracterizado como devedor quanto mais. E também, eu acho que esse foi um ponto que gerou muita discussão, gerou muito ataque na mídia quando a lei foi editada, que foi, essa lei vai servir de suporte para os fiscos irem atrás do contribuinte e tal.
Essa própria linha é uma linha que contraria o que está no preâmbulo da lei, que está no artigo 1º da lei, de que vai presumir a boa-fé do contribuinte e do fisco. Isso é presunção. É presunção relativa? É. Você pode provar o contrário, mas é uma presunção. Cabe ao fisco, eventualmente, comprovar tudo aquilo que tem que comprovar contra o devedor quanto mais. E isso tudo vai ser objeto de um processo administrativo. Então, não vai ser você é devedor quanto mais, amigão, agora você tem todas as penas estabelecidas pela lei. Não, vai ter um procedimento administrativo a ser garantido. E como disse, a lei trouxe, além da figura do devedor quanto mais, aí sim, a figura que é voltada para os bons pagadores, né? São 3 programas. O programa Sintonia, o programa, lembra aí, o OEA de operador exclusivo e o Confia. O Confia é o mais alto grau de cooperação, né? É o programa que estabelece que as empresas vão ter que ter seus programas internos, né, de compliance absolutamente claros e abertos à Receita Federal, de modo que você vai ter todos os benefícios que você puder aqui junto à Receita. Vai ter uma certidão negativa que vai sair mais rápido, vai ter um processo de compensação ou restituição sendo apreciado mais rápido, você vai ter prioridade em licitação, enfim, entre tantas outras coisas. O segundo projeto, né, depois do Confia, é o Sintonia, e aí o Sintonia, ele te dá o direito de autorregularização sem ter que pagar multa, né? Você vai ter também, o fisco vai ser um colaborador, vai estar do seu lado, tentando te ajudar para você pagar os tributos corretamente, e o OEA, o que facilita o trânsito de comércio, o trânsito de mercadorias, né, no comércio internacional, tanto entrada quanto saída de mercadorias. Eu acho que a gente evoluiu bastante, sabe, Musa? O devedor quanto mais, eu não tenho dúvida de que é um novo marco para os bons pagadores de tributo, né? Então, devolvo a palavra, não nas mesmas condições que eu recebi tão bem, devolvo mal, mas... Fábio quer falar um pouco ali, e o Zé também provavelmente vai querer dar o... Sem me alongar, para a gente poder falar de reforma daqui a pouco, mas só 2 pontos aqui do Giuseppe que são importantes a gente lembrar, tá, gente? Até porque muita coisa saiu na mídia e muita coisa sai na mídia, e não estou demonizando a mídia, por favor, sou um ex-jornalista. Mas tem muita coisa, sim, saindo nesse tema que é tecnicamente equivocada. Basta vocês lerem a lei. Os critérios, como o Giuseppe falou, eles são cumulativos, tá, gente? Peguem o artigo 11. Não acreditem no que está saindo na mídia, nem em mim. Leiam. Você vê lá que os 3 critérios eles são cumulativos. Não é um ou outro. É um e outro. A gente se preocupou muito com esse conectivo e. Tá? Primeiro ponto. E segundo ponto, nós que trabalhamos muito aqui na 192, trabalhamos muito também nisso que resultou a 225. Então, está aqui nessa mesa muita gente que pensou essa norma. E nesse pensamento, observem também, os critérios, na maior parte da sua redação, são objetivos. Tem valores, tem indicações específicas para que pegue quem tem que pegar. Pode pegar quem não tem que pegar? Sempre pode, gente. Ninguém vai dizer aqui que é totalmente blindado. A gente trabalha com palavras. As palavras são por si só subjetivas. Mas o trabalho que a gente fez foi da maior objetividade possível. Risco sempre vai haver. Viver é um risco. Morrer não tem mais risco. Agora, o risco que a gente não podia assumir era o que a gente já assumia antes de não ter uma norma como essa. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente evoluiu. Não significa dizer que a gente não precisa continuar atento para os excessos. Os excessos, eles podem haver, são as mesmas pessoas que hoje seguem interpretando a norma, seguem autuando a norma, seguem aqui no mercado, que estão aqui. Então, isso pode acontecer. Mas a gente evoluiu bastante com uma lei objetiva, com critérios objetivos, tá? E cumulativos. Fundamental a gente deixar esse registro. Mais um trabalho de muita sudorese, né? De todo mundo aqui, de muita gente que está na plateia também. E mais um trabalho inacabado, né, Rei? Porque para estados e municípios, a União já regulamentou, Melotti vai falar sobre isso em pormenor, mas estados e municípios precisam fazê-lo. E quando a gente fala principalmente de ICMS, os estados precisam cumprir essa jornada. É algo que estamos estimulando. E eu queria fazer 2 pequenas críticas, uma de algo que há na lei e outra de algo que faltou.
Eu acho que o projeto, foi a Lei Complementar 225, ela é oriunda do projeto de lei 125 de 2022. O professor Dr. Marcos Lívio Gomes foi um dos responsáveis por esse projeto, junto com uma equipe de notáveis presidida por Sua Excelência a Ministra Regina Helena Costa. E o nome original, como bem falou o Melotti, é Código de Defesa do Contribuinte. Certo? E qual é a crítica do que faltou? Eu acho que os vetos presidenciais foram extremamente infelizes, porque os vetos foram sobre normas que tratavam do bom contribuinte, facilidades que eram dadas para o bom contribuinte, inclusive veto à norma programática, que bastava eventualmente você não regulamentar. Então, acho que isso quebrou um pouco aquele equilíbrio desejado de vamos marretar o mau contribuinte, mas vamos tratar muito bem o bom contribuinte. Eu acho que com os vetos se perdeu muito. Estamos tratando bem. Acho que a gente tinha que tratar muito bem. E tem algumas questões pequenas, redacionais, como falou o Fábio, que eu acho que a gente já está trabalhando e que eu acho que a gente vai conseguir resolver para deixar ainda mais claro. Por exemplo, que débitos objeto de processos administrativos contenciosos em curso não devem contribuir para o montante objetivo de débitos que serão considerados para a qualificação com quanto mais. O Zé já adiantou, né? O Melotti vai falar um pouco agora para a gente sobre a regulamentação do devedor quanto mais. Bom, aí sobreveio a portaria conjunta, né? RFB PGFN número 6, né? E eu acho que a regulamentação trouxe fatores que, junto com a lei, deram bastante conforto aos bons contribuintes, né? A questão dos selos, então cada tipo de contribuinte vai ter um selo que passou pelo procedimento, esse selo vai dar para ele o selo do Confia, ou o selo do Sintonia, ou o selo do OEA, vai dar para ele vantagens tributárias, como, por exemplo, você tem situação que pode gerar uma redução de contribuição social sobre o lucro líquido de 1% ao ano, pode aumentar para 2%, chegando até 3% ao ano, com um cap não é aberto, né? E o procedimento, né? O procedimento que eu acho que é o mais importante. O devedor quanto mais não vai ser o fiscal que vai bater na porta e falar, você é devedor quanto mais. Não, vai ter que passar por todo um procedimento onde vai ter contraditório, prazo de 30 dias para se defender com suspensão, depois prazo recursal, acho que sem suspensão, mas, enfim, acho que o resumo é esse, né? O apertado resumo é esse. Bem, a gente começou em 2016 falando da relativização, né, da base de cálculo do ICMS, falou da monofasia, falou da Lei Complementar 192, né, falou do devedor quanto mais, da regulamentação dele. E aí agora a gente chega na reforma tributária. Eu diria, eu não vou afirmar, mas eu acho que o setor de combustíveis é um dos únicos, se não o único setor em que conseguiu manter a forma de arrecadação atual na reforma tributária. Né? A gente conseguiu manter a monofasia no IBS e no CBS. Ou seja, vai mudar, né? Vai mudar alguma coisa, mas vai mudar muito pouco perto do que os outros setores vão passar. Trabalho árduo de toda essa equipe que a gente já mencionou aqui, a Margarete, a Francis, o Olavo, o Guido, todo mundo. Quando a Lívia e a Ana não estão aqui, mas estão representadas aqui também, são figuras que fizeram acontecer. Quando se falou em reforma tributária, a gente começou a fazer reunião com a API lá no instituto dele e começamos a demonstrar o quão diferente era o setor de distribuição de combustíveis. Ou seja, nem projeto de lei tinha, a gente já estava lá perturbando e falando, cara, não faz besteira não, nosso setor é diferente, a gente arrecada muito. Se você botar tudo nos elos da cadeia, quem vai recolher mais é o elo porque é valor agregado, é o elo da revenda, isso pode prejudicar a arrecadação. Então, assim, a gente conseguiu demonstrar lá atrás que a gente era um outro bicho, a gente era um bicho diferente. E tivemos louvor, tivemos uma vitória
né, importante para o setor, e conseguimos sim fazer com que o ICMS, que o IBS e o CBS fossem monofásicos. E aí sim, com o etanol hidratado, com a gasolina, com o diesel, com todos os combustíveis. E a Mais gente... recentemente, com os insumos, mais uma conquista de vocês, e aí também com a assinatura do nosso querido Marcelo Esperandia. E aí a gente, que a nafta, né? A gente conseguiu também alterar a tributação da nafta, exceto a petroquímica, né? E a gente conseguiu botar tudo na monofasia e tudo com essa visão de redução de mercado irregular, de facilidade, de segurança jurídica, de redução de custo, né? E eu acho que, como eu falei, foi uma grande vitória. E aí eu deixo para o Fábio falar aqui um pouco da parte técnica aqui do IBS, da CBS, dos combustíveis. Eu vou começar falando, tá, Mazar, porque eu acho que aqui esse ponto todo mundo quer falar um pouco. Falar aqui de reforma tributária e combustíveis, estou controlando o nosso tempo, então vale a pena a gente só dizer o seguinte, tá, pessoal? E a gente comentou isso, inclusive, até na linha do que o Mozart comentou, né, reuniões lá atrás com a PI, ou seja, com todo o time técnico, que acabou sendo aí conhecido hoje como os pais da reforma tributária, inclusive o professor Eurico de Santos, sobre o específico que é o combustível. Tanto que hoje a gente tem um regime específico, não é especial. Isso não é jogo de palavras, tá, pessoal? Ele é específico porque ele não tem, né, sobre si a incidência do IVA, né? É como se não fosse um IVA. A gente tem aqui um regime específico justamente porque temos apenas um elo da cadeia sendo tributado. Então, o que eu costumo comentar, é que a gente teve aqui uma reforma tributária antes da reforma tributária. O setor de combustíveis, sem dúvida nenhuma, foi aqui uma espécie de laboratório para a reforma tributária, não do sistema em si, mas de como a gente pode evoluir, sim, quando a gente para pensar, quando a gente para estudar, quando o republicano se une com o republicano e a gente busca algo que é melhor para o país. Ficaram falhas, ficaram gaps, ficaram espaços em branco, como o Zé comentou? Sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma, tanto que hoje, ainda falando do regime atual, para a gente já falar da reforma, ficaram alguns produtos de fora, seguimos trabalhando para não aguardar 2033, né, Zé? É importante mesmo que a gente feche as portas o máximo possível para blindar não só o mercado ele é blindável, ele precisa ser blindado, mas para blindar toda a sociedade, todos nós, porque a gente está falando de um segmento que é extremamente relevante para a economia, não sou eu que estou dizendo, são os números. Então, tecnicamente falando, Mozart, para não me alongar mais e respeitar o tempo e todo mundo poder falar um pouco, IBS e CBS já nascem no regime monofásico, sim, para o nosso segmento. Os produtos, como o Zé tinha antecipado, são alargados, não são apenas os 5 que a gente tem hoje, mais as correntes que acabaram de ser acrescentadas, que vão estar no sistema, que vão estar no regime. A gente vai ter outros produtos já taxativamente elencados, mas com esse artigo 12 que o Zé comentou, já deixando uma brecha para outros produtos que venham a surgir com o tempo, que se entenda, devam ser inseridos no regime, já o sejam de imediato, sem necessidade de ajustes correntes na própria lei complementar. Isso também é um super ganho, e a tendência, pessoal, a tendência é que a gente tenha com o tempo, com muito trabalho que é contínuo, como o Zé bem comentou, não é acabado. Sinceramente, acho que nunca vai acabar, para a gente poder seguir aqui fomentando um melhor mercado, um melhor segmento e, no fim das contas, a ajuda dos cofres públicos que reverte para todos nós. Tá? Então, em resumo, Mozart, para passar a bola para todos aqui poderem falar um pouco de reforma, seriam esses os pontos. Deixa eu só complementar um ponto, Fábio, que eu acho que é importante. A gente trabalhou muito na reforma tributária para vários setores, né? Mas eu queria dizer que o setor de combustível, especificamente, ele entra na reforma no mar tranquilo. Ao longo da reforma, tem uma revolta desse mar, né? Basta dizer que pensaram em não ter, chegou a cair no Senado a possibilidade de você ter um regime específico da tributação de combustível, depois voltou. E aí ele sai da reforma também num mar tranquilo. Ou seja, o setor de combustível, como o Fábio bem destacou, eu acho que é o setor que manteve a segurança jurídica que existia antes para depois. Foi o que, acho que, não sei se a palavra beneficiado é a melhor, mas assim, acho que foi o setor que obteve as melhores soluções ou manutenção de soluções que já existiam antes da reforma.
Mas tem um fator que foi importante para caramba para o setor também, que é todo mundo vai estar sujeito à verificação do recolhimento na operação anterior. O adquirente do setor de combustível não. Parte-se da premissa de que foi arrecadado. Então, isso para a gente é sensacional, assim, é muito importante. Então, é um ponto que eu queria fazer um acréscimo aí, que foi um ponto importante para o setor. Zé, vai falar um pouco de CBS, IBS, imposto seletivo, aqui é o lançamento do livro dele hoje. Fazer um merchan, né? Só de imposto seletivo aqui, ó. Jabá hoje, ó. Hoje tem jabá aí. Que horas que é mesmo? É 7, né, Zé? 7 na livraria Travessa da Botafogo. Tudo pago por ele. Todo mundo convidado, Mozart tá pagando. Depois Nelson Mandela, partiu. É isso aí. Queria falar um pouquinho do seletivo, até para abrir a oportunidade dos nossos demais amigos falarem e também, claro, fazer meu merchan. Começando do começo, eu acho que para combustíveis a lei complementar e a Constituição acertaram de não ter o seletivo. Até porque a gente já tem o nosso, né? É que o nome é um cadinho diferente, chama CIDE, Lei 10336 de 2001, que não está revogada, está seguindo e, aliás, se você quer algum tipo de tributo para interferir, ou seja, para regular um determinado comportamento, é interessante que, ao arrecadar, essa arrecadação seja destinada para aquilo. Vamos lembrar? O imposto seletivo tem como hipótese de incidência qualquer tipo de bem ou serviço que faça mal ao meio ambiente ou à saúde humana. Eu não conheço nenhum outro tipo tão aberto. A existência do ser humano já é hipótese de incidência, já é fato gerador do imposto seletivo. Vamos todo mundo pagar isso aí, Mano Melotti. Mas o ponto que se coloca eu acho que esse é um tipo aberto para poder viabilizar que o legislador observe como a gente evolui enquanto sociedade e promova as mudanças necessárias. Nesse momento, me pareceu muito boa a escolha de não ter a tributação sobre o combustível. Não falo isso em razão de ser do segmento. Falo isso porque combustível é energia, energia é desenvolvimento, e pelo menos na minha modesta e triste opinião, nós somos um país ainda longe de um grau de desenvolvimento que a gente precisa, que a gente merece, que a gente luta para ter. Então, me parece que aí todo o arcabouço normativo está acertado. Mas cometemos um erro no meio do caminho, e falo isso com alguma segurança, porque esses cenários de exceção como o atual mostram isso. A gente está encarecendo, por meio do imposto seletivo de extração do petróleo, uma das maiores riquezas que a gente tem. A gente, ao encarecer o petróleo e dizer que ele será encarecido para qualquer destinação, além de eu violar a premissa do imposto seletivo, porque você pode eventualmente pensar o seguinte: mas o petróleo é o que faz a gasolina, faz o diesel, e isso de alguma forma realmente cria os gases de efeito estufa e faz mal ao meio ambiente. Só que o petróleo também é o que faz roupa, é o que faz algumas próteses, é o que faz diversos equipamentos médicos, de dentista, isso tudo, e não há diferenciação. Vamos além. No atual contexto, a gente está vendo como é importante você produzir petróleo barato nesse país. Barato sempre no cotejo internacional. Mas por que eu vou encarecer isso se num contexto normal o petróleo de fora é mais barato? Para que eu vou reduzir a atratividade daquele que até pouco tempo atrás era o líder de exportações dessa nação? E não se enganem, o Brasil precisa de moeda estrangeira. Todo mundo precisa de dólar, mas eu não gosto do Trump. Legal, mas é bom ter dólar no bolso, tá? Gostando ou não gostando. Mas eu prefiro a União Europeia. Legal. Tenha dólar no bolso. Dito isso, eu acho que ao agente tributar
por imposto seletivo o petróleo sem olhar para a destinação, a gente fere a premissa do imposto seletivo, a gente torna menos atrativo o principal produto que faz com que a balança comercial brasileira fique equilibrada, e a gente torna menos atrativo algo que hoje é mais importante do que nunca, o interesse de refino de petróleo nacional. Para que eu vou refinar no Brasil se eu tenho que pagar imposto seletivo? Eu vou fazer fora, eu vou importar. Para que eu vou extrair aqui? Ou, melhor, eu compro combustível já e sucateio a minha refinaria, como é o caso em algumas refinarias desse país que foram privatizadas. Os dados são públicos, senhoras e senhores conseguem perceber que se tornaram importadores de combustível. Então, por isso tudo, me parece que, embora a um passo tenhamos acertado de não tributar pelo imposto seletivo os combustíveis, erramos feio, mas ainda dá tempo de consertar a tributação sobre petróleo. Só colocando um ponto que o Zé deixou de fora, acredito que não foi por esquecimento mesmo. Quando o combustível saiu e entrou na seletividade algumas vezes, né, enquanto tramitava no Congresso. E aí, na ocasião, a gente, óbvio, defendendo que saísse o combustível, a gente colocou a CID, né, Zé? E colocou o CBIOS. O CBIOS, que é um crédito de descarbonização, onde o distribuidor ele tem que comprar esse crédito a derivado do que ele vende de combustível fóssil. Então, assim, a distribuição, o combustível, ele tem a CID e tem os CBIOS. Aí você ainda onerar mais pelo imposto seletivo. E os CBIOS aí eu acho que dá mais uma palestra, né? Mas a gente deixa para depois. Mas é um outro ponto importante da cadeia de distribuição que gera distorções, gera acerto, e a gente pode deixar para um próximo evento. Eu acho que a gente começou de um ponto em 2016, hoje a gente passou por todos os pontos, acho que não ficou nada de fora. Terminamos aqui na reforma tributária, e agora só o futuro, e só futurologia a gente ainda não conseguiu. E queria passar a palavra aqui para os três aqui para terminar a palestra dentro do horário. Bem, da minha parte, só mais uma vez agradecer muito a todos vocês pela presença. É uma satisfação, uma alegria estar com vocês, estar com meus três companheiros aqui, estar com tanta gente querida na plateia. E é isso. Que venham os próximos e não tenham dúvidas, vamos seguir trabalhando. Temos reuniões no Sindicom, temos reuniões no IBP em busca de sempre tentar melhorar o nosso mercado e melhorar a atratividade desse segmento que me parece hoje em dia está injustamente em ataque nesse momento de instabilidade internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. Bom, do meu ponto ser breve e agradarás, né? Então, só mais uma vez aí agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, os melhores do segmento, agradecer o Eduardo, agradecer a Firjan mais uma vez, a pessoa do Barreto, e, enfim, vamos ao combate do devedor quanto mais. Da minha parte, igualmente, só agradecer a Infis, o Edu, agradecer também o time da Firjan, nome do Barretão. Tá muito bom estar aqui com os nossos amigos, discutindo um tema que a gente gosta bastante. E deixar mais uma vez o recado, tá, gente? Que, de fato, a gente tem muito trabalho para fazer, o nosso segmento se mobilizou, segue se mobilizando, e, mais uma vez, é importante sim para o mercado que essa mobilização não se extingua, que a gente continue trabalhando, mas é bom para todos nós, aqui não é apenas um time técnico falando de técnica, é um time falando de técnica sim, mas dentro de um ambiente, de um contexto social, em que a gente efetivamente, através aqui, eu sempre brinco, o direito pode ser uma ciência, mas também uma arte. E o Mozart aqui, principalmente aqui, o nosso maestro e todo o time aqui que muito nos ajuda, fez com que essa arte, ou vem fazendo com que essa arte se fomente e a gente tenha um segmento, um mercado e uma sociedade cada vez melhores. Então, avançamos, sigamos no avanço e vamos para cima. É isso.